Bem-vindo, queridos amigos, a esse momento especial de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje vamos meditar na história os mistérios das profecias de Daniel, o que ainda não foi cumprido, o profeta no exílio. Imagine-se transportado para a antiga Babilônia, uma cidade grandiosa, cheia de palácios dourados, jardins suspensos e templos dedicados a deuses pagãos. No meio de todo esse esplendor, um jovem judeu, levado como prisioneiro após a destruição de Jerusalém, mantém sua fé viva em silêncio e oração. Esse jovem é Daniel, aquele que seria escolhido por Deus para receber visões que atravessariam os séculos. Daniel não era apenas um profeta. Era também um homem íntegro, fiel às tradições de Israel, mesmo em terra estrangeira. Diante das tentações da corte babilônica, ele recusou o vinho e os manjares, optando por permanecer puro. E foi exatamente nessa fidelidade que Deus o exaltou, revelando-lhe mistérios que ainda hoje intrigam estudiosos e fiéis. O livro de Daniel não é apenas um registro histórico, é um código espiritual, repleto de símbolos e imagens enigmáticas. Estátuas colossais, bestas que emergem do mar, chifres que crescem e reinos que caem. São visões que misturam realidade política com verdades eternas. E aqui vem o primeiro gancho. Até onde essas profecias já se cumpriram? E o que ainda está por vir? No capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonha com uma estátua gigantesca feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Daniel interpreta: cada parte simboliza impérios que se levantariam e cairiam. E a pedra que destrói a estátua é o reino eterno de Deus. A história nos mostra que Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma realmente existiram, exatamente como Daniel anunciou. Mas será que o último reino, a pedra não feita por mãos humanas, já veio em plenitude? Ou ainda esperamos o seu cumprimento? As bestas que se levantam. No capítulo 7 de Daniel, o profeta vê o mar agitado e dele surgem 4 grandes bestas: um leão com asas, um urso devorador, um leopardo com 4 asas e uma fera terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Cada uma delas representa impérios e poderes que se levantariam contra a vontade de Deus. O detalhe que impressiona é o pequeno chifre, que surge entre os 10 e fala palavras arrogantes contra o Altíssimo. Muitos estudiosos identificam aqui a figura de um poder que não é apenas político, mas também espiritual. Uma força que tenta substituir a autoridade de Deus na terra. E você percebe a força dessa narrativa? Daniel está nos mostrando que a história humana não é apenas uma sucessão de reis e impérios, mas um palco espiritual onde forças ocultas tentam usurpar o trono de Deus. O profeta escreve: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Daniel 7, 21, 22. Essa visão é assustadora, mas também cheia de esperança. Por mais que os poderes do mal pareçam vencer, no fim, o juízo de Deus se manifesta e o reino eterno é dado aos santos.
Mas quem é esse ancião de dias? E qual é o significado da figura misteriosa do Filho do Homem que Daniel contempla? O ancião de dias e o Filho do Homem. Em um dos momentos mais grandiosos da Bíblia, Daniel vê o trono de Deus. Ele descreve: assentou-se o ancião de dias. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Daniel 7:9. A cena é de tribunal cósmico. Livros são abertos, juízos são proclamados. E então surge uma figura misteriosa. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7, 13 e 14. Séculos mais tarde, Jesus se identificaria exatamente com esse título, Filho do Homem. Ele estava dizendo: eu sou aquele que Daniel viu, eu sou o Rei Eterno, o Juiz e o Salvador. Essa conexão é poderosa. Mostra que as profecias de Daniel apontavam para Cristo, mas também deixam a pergunta: se o reino do Filho do Homem já foi inaugurado em Jesus, por que ainda vemos tanto mal no mundo? A resposta está no já e ainda não da profecia. O reino começou, mas sua plenitude ainda virá. E como entender então a visão das 70 semanas de Daniel, que fala do tempo exato para a vinda do Messias? As 70 semanas. No capítulo 9, Daniel recebe uma das profecias mais enigmáticas da Bíblia. As 70 semanas. O anjo Gabriel lhe revela que seriam decretadas 70 semanas para a purificação do povo e a vinda do ungido. Cada semana representa 7 anos. 70 semanas são 490 anos. Muitos estudiosos entendem que essa profecia aponta para o tempo exato da vinda de Cristo. De fato, ao contar os anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a morte de Jesus, a matemática se encaixa de forma impressionante. Mas o enigma não termina aí. O texto fala de uma última semana, em que haverá abominação no templo e grande perseguição. Para muitos, isso aponta para eventos futuros, ligados ao fim dos tempos. É como se Daniel tivesse nos dado um mapa que já se cumpriu em parte, mas que ainda aponta para acontecimentos finais. E isso nos leva à visão mais impactante de todas: a luta espiritual por trás da história humana, revelada nos últimos capítulos do livro. A luta espiritual invisível. Nos capítulos 10 e 11, Daniel tem uma experiência impressionante. Um anjo aparece para ele e revela que houve uma batalha espiritual nos céus. O anjo diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. Aqui percebemos algo profundo. Por trás de guerras e impérios existem forças espirituais. Reis e exércitos não agem sozinhos. Há potestades invisíveis influenciando a história. Daniel é levado a compreender que cada nação, cada poder terreno, é acompanhado por forças espirituais que lutam contra os anjos de Deus. Essa visão nos lembra de que nossas batalhas também não são apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. O livro culmina com a promessa de Miguel, o grande príncipe, que se levantará em defesa do povo de Deus. Uma batalha final, um tempo de angústia, mas também a promessa de ressurreição e vitória para os fiéis. Mas afinal, o que ainda não se cumpriu? O que essas profecias dizem para nós que vivemos no século 21? O chamado para hoje. As profecias de Daniel não são apenas registros antigos, elas falam diretamente a nós. Muito do que ele viu já se cumpriu, mas ainda aguardamos o desfecho final. O juízo de Deus, a vitória definitiva sobre o mal e a ressurreição para a vida eterna. Vivemos em um mundo que ainda se parece com a Babilônia, cheio de idolatria, injustiça e poderes que tentam substituir a autoridade de Deus.
O livro de Daniel nos ensina a permanecer fiéis, mesmo em terra estrangeira, mesmo quando todos parecem se dobrar diante das estátuas modernas do poder e do prazer. A mensagem é clara: o reino de Deus virá em plenitude. A pedra que destrói a estátua, o Filho do Homem que recebe o domínio, o ancião de dias que julga, tudo aponta para o triunfo de Cristo. E a pergunta que fica é: você está preparado? Está vivendo como Daniel, com fidelidade, coragem e oração? Ou está se deixando seduzir pelos banquetes da Babilônia? A profecia não é para nos assustar, mas para nos despertar. É o chamado para viver com fé, com olhos fixos no reino que não terá fim. Que Deus abençoe a todos que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.